No próximo capítulo de Terra Nostra, Mateu aparece decidido. Diz que só quer uma coisa: ver o filho. Ele encara Mariana com firmeza e explica que soube por Francesco que todos daquela casa foram levados para outra fazenda, por causa da peste. Mariana confirma. Diz que eles já devem estar voltando. Mateu insiste. Pede, quase suplicando, para ver o menino. Mariana hesita, mas acaba concordando. Autoriza a visita, porém o alerta com firmeza. Não tente levá-lo daqui. Mateu garante que não faria isso. Diz que fala por respeito à estima que Juliana tem por ela. Mariana respira fundo e decide confiar. Pede que ele a acompanhe. Mateu agradece. Ao entrar no quarto, Mateu se emociona. O olhar se perde no rosto do filho. A dor, a culpa, tudo vem à tona em silêncio. Enquanto isso, Rosana pede a Marco Antônio que a deixe ali para ver o filho e levar as malas para casa. Ele concorda. Diz que ainda vai visitar o pai. Os dois se despedem com carinho. Logo depois, Rosana desce as escadas e congela ao ver Mateu ali. Surpresa! Incomodada. Juliana comenta, quase em tom de ironia, que ele acorda cedo para ver o próprio filho. Diz que aproveita o horário em que não há ninguém na casa. Porque, se houvesse, ele nem passaria do portão. Dolores ri. Pergunta se não é justo que ele queira ver o filho. Juliana concorda. Mas Dolores insiste. Pergunta por quê. Então, ela reclama tanto. Juliana tenta disfarçar. Diz que não é por nada. Dolores aperta. Pergunta se ela tem medo de que Mateu volte para a esposa. Juliana rebate na hora. Ele é quem tem medo de que eu volte para o meu marido. Nesse momento, Mateu afirma que veio apenas ver o filho. Mas Rosana o enfrenta. Pergunta quem lhe deu ordem. Quem lhe deu permissão? Mateu responde com firmeza. Ninguém. Eu vim porque sou o pai. Rosana corta. Fria. Você não tem mais filho aqui. Mateu insiste. Diz que tem, sim. Que a criança dorme naquele quarto. Rosana o acusa de se aproveitar da ausência de Gomercindo. Mateu responde que evita qualquer confronto, porque só quer ver o filho. Rosana dispara. Você perdeu esse direito quando abandonou a criança naquela fazenda, naquela noite. Mateu se defende. Diz que não abandonou o filho. Quem o abandonou foi ela. Os dois se aproximam. A tensão cresce. Rosana provoca. Pergunta se ele já não está com o filho que teve com outra mulher. Mateu responde, ferido. Um dia, ainda vou ter o nosso filho comigo. Rosana reage, nervosa. Diz que ele está ficando louco. Mateu afirma, com convicção. Você vai me deixar ver o meu filho sempre que eu quiser. Rosana nega. Diz que nunca. Que o pai dela jamais permitiria. Mateu se aproxima ainda mais. Diz que não está falando do pai dela. Está falando dela. Ele a beija. Pede desculpas. Confessa que não resistiu à tentação. Mais tarde, Juliana desabafa com Dona Dolores. Diz que não gosta de saber que Mateu está se encontrando outra vez com Rosana. Dolores lembra que o marido dela também vai ali para ver a própria filha. Juliana diz que é diferente. Quando Dolores pergunta o motivo, Juliana responde sem hesitar. Eu não sou louca como a Rosana. E vai além. Acusa Rosana de ter mentido para se casar com Mateu. Declara, com ódio nos olhos, que odeia Rosana. Mariana pede perdão a Rosana. Diz que sente pena de Mateu. Rosana responde, seca. Ele já não é mais meu marido. Mariana então conta o que viu. Diz que Mateu apenas entrou no quarto. Beijou o filho com os olhos cheios de lágrimas. E saiu em silêncio. Sem dizer uma palavra. Rosana diz que sabe. Conta que se encontrou com Mateu na sala. No exato momento em que ele estava saindo. Mariana comenta, pensativa, que acha que ele não esperava por aquilo. Rosana concorda com um leve aceno. Quando Mariana pergunta o que aconteceu, Rosana responde seca. Nada. Em seguida, afirma que também vai ver o próprio filho. Sozinha, Mariana fica aflita. O coração aperta. Ela se pergunta, em silêncio, o que estará acontecendo afinal? Pouco depois, Juliana pergunta a Mateu se ele viu o filho. Ele confirma. Ela quer saber como o menino está.
Mateus sorri, emocionado. Diz que ele está bem. Muito crescido. Tão bonito que quase não o reconheceu. Comenta que cuidam muito bem dele naquela casa. Juliana diz que já imaginava. Mateu acrescenta, com sinceridade. Rosana é uma boa mãe. Quando Juliana pergunta se ele viu Rosana, Mateu responde que não. Diz que ela e o marido vão para a fazenda. E pede que Juliana não pergunte mais sobre isso. Ela insiste, querendo saber o motivo. Mateu corta o assunto de imediato. Não é por nada. O som da água se espalha pelo ambiente. Juliana então diz que vai servir o almoço. Mateu pede, quase rindo. Por favor, estou morrendo de fome. Enquanto isso, Janete pergunta ao filho se a mulher teve a criança no meio do mato. Marco Antônio responde que não sabe se foi exatamente no meio do mato, ou debaixo de um pé de café, mas afirma que Dona Maria do Socorro estava lá. Bela, formosa, com o filho nos braços. Janete quer saber do marido dela. Marco Antônio diz que ele parecia um bobo. Comenta que a mãe pode imaginar como fica um homem ao ter um filho numa fase dessas da vida. Janete então relembra, provocando, que o pai dele também teve uma menina. Ou melhor, que aquela italiana, Paola, teve uma menina. E afirma que a criança é filha do pai dele. Marco Antônio se irrita. Reclama que a mãe volta sempre a esse assunto. Janete diz que não acredita nessa história. Afirma que a italiana está enganando o marido. Marco Antônio rebate. Diz que o pai é um homem experiente demais para ser enganado com tanta facilidade. Mas Janete insiste. E dispara que vai desmascarar aquela maledeta do retrato. Nesse momento, Rosana cumprimenta Dona Janete. Pergunta como ela está. Janete responde que está bem. Marco Antônio pergunta a Rosana se ela viu o filho. Ela confirma. E em seguida pergunta se ele foi ver o pai. Marco Antônio diz que não. Conta que a mãe o reteve ali para dizer algumas bobagens. Janete se intromete. Afirma que só estava comentando com o marido de Rosana que a italiana está enganando o pai dele. Marco Antônio perde a paciência. Diz que não aguenta mais essa ladainha. Rosana, visivelmente cansada, diz que vai se recostar um pouco. Afirma que a viagem foi longa. Pede licença. E se afasta. Janete então manda Marco Antônio ir ver o pai, Carcamano. E ainda o chama de trouxa. Como ele? Marco Antônio para. Questiona. Ofendido. Por que eu seria um trouxa? Pouco depois, Paola pergunta o nome de um homem. Ele se apresenta com calma. Léo Graville. Diz que é agente de seguros. E explica que foi enviado por Francesco Magliano. Ele explica que traz a apólice já pronta, exatamente como foi solicitado. Diz que o seguro protege a fábrica contra incêndio, assim como a casa bancária. Paola se espanta. Percebe a preocupação do marido com aquilo. Pergunta, insegura, o que deve fazer. Léo orienta com calma. Basta assinar o documento. Assim evita dores de cabeça no futuro. Paola concorda. Pergunta onde deve assinar. E assina. Em seguida, Léo elogia o macarrão. Diz que está delicioso. Paola responde com um meio sorriso. Ainda bem que o senhor gostou. Não quero arriscar o meu próprio patrimônio. Mais tarde, Marco Antônio comenta com o pai que não sabia que ele iria batizar a própria filha. Francesco corrige de imediato. Não é minha filha. É sua irmã. Marco Antônio diz que, se tivesse sido avisado, teria ido ao batizado. Francesco explica que Paola e a mãe dela resolveram tudo. Conta que só ficou sabendo na hora de ir para a igreja. Marco Antônio provoca, sem pensar. O senhor está nas mãos das italianas, sendo controlado por elas. Francesco se irrita. Rebate com dureza. O chama de infeliz. Marco Antônio recua. Pede desculpas. Diz que não falou nada. Francesco encerra o assunto. Manda o filho trabalhar. E cuidar da própria esposa. Afirma que da dele cuida sozinho. Deixa claro que ninguém manda em um Magliano. Enquanto isso, Maria comenta que mal pode esperar para chegar em casa e abraçar o filho. A saudade aperta. Gomercindo responde que Rosana já deve estar cuidando dele com Mariana. Diz que elas chegaram antes. Maria explica que fala da saudade do menino.
Gomercindo então comenta que está pensando em Leonora e no marido dela. Diz que os dois foram para a colônia onde ele vai plantar uvas. Maria afirma que o marido foi muito generoso com o casal. Gomercindo concorda. Diz que não poderia ser diferente. Maria comenta que gostaria que Leonora tivesse voltado com eles para casa. Gomercindo lembra que ela está com o marido, e que isso precisa ser respeitado. Maria concorda. Pede que Deus ajude o casal, assim como Gomercindo ajudou. Ele responde que apenas ajudou o compadre italiano. Maria brinca, rindo, chama a raça de maledeta. Gomercindo confirma, também em tom de brincadeira. Os dois desejam que Deus ajude o casal, ainda mais agora que são padrinhos do filho deles. Maria concorda. Mais adiante, Florinda questiona Angélica. Pergunta por que ela mandou Matilde para São Paulo, para servir na casa dos pais. Diz que Matilde cozinha melhor do que ela, e sabe cuidar da casa. Angélica responde firme. Diz que sabe muito bem o que está fazendo. Reconhece as qualidades de Florinda. Mesmo assim, Florinda insiste. Quer saber por que Matilde foi a escolhida. Angélica explica, sem rodeios. Prefiro manter você sob meus olhos, principalmente quando meu marido está por perto. E pergunta se ela entende. Florinda responde que entende. Angélica pergunta se precisa dizer mais alguma coisa. Florinda diz que não. Em seguida, Angélica convida para sentar à mesa. Afirma que não gosta de comer sozinha. Florinda concorda. Mais tarde, Mariana conta a Dona Maria que foi a filha dela quem mandou Matilde para São Paulo. Maria diz que conhece Matilde da colônia da fazenda. Mariana comenta que Dona Angélica afirmou que Matilde cozinha bem, embora não tão bem quanto Dona Leonora. Matilde se irrita, perde a paciência. Diz, em tom firme, que se continuarem falando de Dona Leonora, ela volta ainda hoje para a fazenda, e retoma ajuda aos pais no cafezal. Maria a repreende na hora. Pede que pare com isso. Diz que ninguém ali está comparando Matilde a ninguém. Matilde respira fundo. Concorda. Diz que acha bom. Pouco depois, Francesco se aproxima de Gomercindo. Conta que já fazia dias que queria cumprimentá-lo pelo nascimento do filho. Diz que Marco Antônio lhe contou toda a história. Gomercindo sorri. Responde que também queria parabenizá-lo pelo nascimento da filha. E afirma que igualmente está sabendo de tudo. Francesco, curioso e espantado, pergunta se é verdade que o menino nasceu no meio do mato. Gomercindo confirma, orgulhoso. Diz que o filho nasceu livre, como um potrinho, e que assim vai crescer, solto na vida, como o pai. Francesco ri. Diz que, ao contrário, vai criar a filha de rédea curta, para que ela não se perca com esses potrinhos. Os dois caem na risada. Gomercindo aponta para a criança e pergunta quem é a loirinha. Francesco responde, cheio de orgulho, é a Aurora, minha filha. Ele se derrete. Diz que a menina é linda como a mãe. Gomercindo pergunta se ela puxou Paola. Francesco confirma. Gomercindo provoca, rindo. Ainda bem que puxou a mãe, e não o pai. Mais risadas. Francesco pede que ele não deboche. E devolve a pergunta. E o seu filho, puxou quem? Gomercindo responde sem hesitar. Puxou a mim mesmo. E o convida a ir conferir. Francesco retruca, entrando na brincadeira. Diz que, se duvidar da beleza de Aurora, pode ir à casa dele conferir também. Gomercindo não perde tempo. Diz que então vai lá pedir a mão da menina para o seu filho. Francesco se surpreende, mas logo aceita. Concede, em tom festivo, a mão de Aurora ao filho de Gomercindo. O acordo fica selado entre risos. Francesco propõe que vão almoçar juntos e beber um bom vinho italiano. Gomercindo concorda, animado. Em outro ponto, Toninho comenta com Amadeu que o delegado agora está desconfiado dele. Amadeu ri. Pergunta por quê. Toninho explica. Diz que Januário, o marido da mulher que estava na cama com seu tio, desmentiu tudo o que havia confessado antes. Amadeu se espanta. Pergunta se isso é verdade. Toninho confirma. Diz que o sujeito voltou atrás. E pior, o delegado está acreditando nele. Amadeu então conclui. Então nem eu,
nem aquela mulher matamos o homem. Toninho concorda. Diz que agora o delegado está tentando descobrir quem foi. Amadeu afirma com firmeza que não foi ele. Toninho esclarece que não o está acusando. Amadeu comenta, sério, que se tivesse de matar alguém, teria matado apenas o homem, nunca a mulher. Toninho diz que sabe disso, mas alerta. O delegado está achando que o culpado é ele, e afirma, com preocupação, que vai precisar da ajuda de Amadeu. Mateu pede, com firmeza, que Juliana não volte a perguntar sobre aquilo. Juliana o encara. Diz que ele parece estar mentindo. Mateu se defende. Pergunta por que teria de mentir. Juliana responde sem hesitar. Porque eu te conheço. Mateu abaixa o olhar. Respira fundo. E acaba cedendo. Conta que já havia colocado o menino no quarto. Que estava saindo. Indo embora. Juliana pergunta quando Rosana chegou. Mateu explica. Diz que ela apareceu de repente. Começou a xingá-lo. A dizer um monte de coisas. Porque não queria que ele tivesse visto o próprio filho. Juliana quer saber o que ele fez. Mateu hesita. Diz que não quer contar. Afirma que ela não vai entender. Juliana insiste. Diz que ele precisa falar. Depois de alguns segundos, Mateu admite. Eu fiz uma grande besteira. Juliana pergunta qual. Ele engole seco. E confessa. Eu beijei a Rosana. Juliana fica chocada. Pergunta se ele beijou a própria mulher. Diz que não consegue acreditar nessa traição. Mateu tenta se explicar. Diz que não foi traição. Afirma que foi raiva, ódio, tudo o que sentiu naquele momento. Juliana não entende. Pergunta como alguém pode sentir ódio e ainda assim beijar outra pessoa. Mateu responde, tenso. Foi um beijo com gosto de tapa. Eu quis humilhá-la. Do mesmo jeito que estava sendo humilhado. Juliana balança a cabeça. Diz que não entende nada disso. E afirma que agora é ela quem está tomada pelo ódio. Mateu pede calma. Mas Juliana responde que a história inteira já foi como um tapa na cara. Sozinho, Mateu se desespera. Se pergunta por que foi contar tudo aquilo. Em outro momento, Mariana comenta que tudo aconteceu no dia em que Dona Rosana e Marco Antônio voltaram da fazenda. Maria pergunta se ela permitiu que Mateu visse o filho. Mariana confirma. Maria se preocupa. Alerta que o senhor Gomercindo não pode saber disso. Nem Dona Rosana. Porque certamente contaria ao pai. Mariana explica que contou apenas para ela. Mas acrescenta que Dona Rosana já sabe. Diz que ela e Mateu se encontraram na sala, quando ele já estava saindo. Maria pergunta se eles brigaram. Mariana responde que acredita que não. Explica que, quando chega, Mateu já foi embora. E que Rosana lhe parece muito estranha. Questionada sobre o que quer dizer com isso, Mariana esclarece. Ela não demonstra nenhuma fúria. Enquanto isso, Heriberto questiona. Quem contou ao Januário que a mulher dele dormia com aquele espanhol? Januário responde. Seco. Fui eu. Heriberto quer saber se isso é mentira. Toninho afirma que não. O delegado então pergunta com que intenção Toninho fez isso. Lembra que Hernandes era tio dele. E, segundo o próprio Toninho, o explorava. Toninho explica. Diz que contou a Januário sobre a traição da esposa com o tio. Mas afirma que nunca imaginou que ele pudesse matar os dois. Januário garante. Eu não mato ninguém. Heriberto insiste. Quer saber qual era, afinal, a verdadeira intenção de Toninho. Toninho afirma que não tinha intenção nenhuma. O delegado questiona. Pergunta por quê, então, ele contou tudo aquilo. Lembra que de um marido traído se pode esperar qualquer reação. Toninho se irrita. Diz que não entende onde o doutor quer chegar. Reafirma, com firmeza, que não fez nada. Que não matou ninguém. Que não tinha motivo para matar o tio. Muito menos a mulher daquele infeliz. Heriberto interfere. Diz que o tal infeliz não cometeu o crime. E afirma que há como provar a inocência dele. Januário encara Toninho. Garante que não matou o tio Hernandes. Nem a própria mulher. Diz que ela não merecia nem a bala que gastaram nela. Heriberto conclui. Sério? Se não foi Januário. Quer saber, então,
Quem é o verdadeiro responsável pelos assassinatos? Em outro ponto da cidade, Josué pergunta onde deve deixar a senhora. Rosana responde com naturalidade. Na rua Líbero Badaró, perto do Largo de São Bento. Josué confirma se é no início da rua. Ela confirma. Ele pergunta se deve esperá-la. Rosana diz que não. Explica que vai fazer algumas compras na rua à direita. Depois, Josué concorda. Pouco depois, Mateus se surpreende ao ver Rosana ali. Pergunta o que ela está fazendo naquele lugar. Ela responde tranquila. Diz que veio fazer compras. E que decidiu vê-lo. Mateus quer saber o motivo. Rosana estranha o espanto dele. Então fala, sem rodeios. Diz que veio avisá-lo de uma coisa importante. A partir de agora, ele poderá ver o filho sempre que quiser, desde que o pai dela não esteja em casa. Mateus se espanta. Pergunta se aquilo é verdade. Rosana garante que sim. Ele quer saber por que isso está acontecendo agora. Rosana explica. Diz que resolveu não odiá-lo mais. Mateus diz que não acredita. Rosana questiona. Pergunta por que, então, teria se arriscado tanto indo até ali. Reafirma, com firmeza, que ele poderá ver o filho sempre que quiser. Mateus tenta interromper. Rosana não deixa. Diz que nunca o odiou de verdade. Que estava apenas profundamente magoada com tudo o que aconteceu. Afirma que agora chega até a ficar feliz ao ver a mudança na vida dele. Mateus avisa que o sócio está para chegar. Rosana diz que já vai embora. Se despede. O chama de amor. E sai. Mateus fica sozinho. Perturbado. Confuso. Ele se pergunta, em silêncio, o que está acontecendo? Mais tarde, Janete pergunta a Josué onde ele deixou Rosana. Ele responde que a deixou na esquina do Largo de São Bento com a rua Líbero Badaró. Explica que Rosana não quis que ele esperasse, pois iria fazer compras. Janete estranha. Acha estranho Rosana ter saído sem avisá-la. Josué explica que ela achou que a senhora poderia precisar dos serviços dele. Janete responde que realmente vai precisar. Ao chegar em frente à casa, Josué avisa que o coche está ali. Janete pede que ele a espere por alguns minutos. Josué concorda. E se afasta. Sozinha, Janete se questiona. Como um homem daquele pode ser cocheiro? Em outro ambiente, Augusto comenta que estão às vésperas de um novo século. Afirma que muitas coisas vão mudar no país. E no mundo. Francesco duvida. Ironiza, dizendo que nada muda. Augusto insiste. Diz que as mudanças serão importantes. Gomercindo comenta que espera que o governo pense melhor no café, para tirá-los da crise. Marco Antônio pergunta a Augusto se ele sabe o que aconteceu com Almeida Júnior. Augusto responde que sabe, sim. Diz que foi uma tragédia amplamente noticiada. Marco Antônio então explica. Conta que Almeida Júnior foi assassinada a facadas. Pelo próprio primo, Almeida Sampaio. Em Piracicaba. Por causa de cartas de amor trocadas com a mulher do assassino. Augusto comenta. Sério? É por isso que eu nunca me envolvo com mulher casada. Gomercindo retoma o assunto das mudanças no país. Augusto aproveita e fala de uma das mais importantes. Conta que o prefeito Antônio da Silva Prado fechou um contrato com a Ligetin Power. O objetivo é substituir os bondes puxados a burro por bondes elétricos. Francesco brinca. Diz que prefere andar a pé. Augusto rebate. Afirma que os bondes elétricos serão mais rápidos, mais confortáveis e, principalmente, sem mau cheiro. Marco Antônio lembra da iluminação da cidade. Augusto explica que São Paulo vai deixar de usar lampiões a gás, que passará a ter luz elétrica, graças a outro contrato com a mesma companhia canadense. Francesco pergunta de onde virá tanto dinheiro. Gomercindo responde, rindo. O café paga tudo. Eles comentam o preço do café. Augusto explica que estão pressionando o governo. Querem divulgar o café brasileiro no exterior e ampliar o mercado consumidor. Gomercindo afirma que essa é a mudança que ele quer ver. Francesco encerra o assunto. Diz que é melhor comer logo, porque o almoço está chegando. Em outro canto, Toninho comenta com Amadeu que o delegado está apertando cada vez mais. Amadeu pergunta o que ele contou.
Toninho responde que não falou nada, mas sente que o delegado acha que foi ele, ou que está escondendo quem realmente cometeu o crime. Amadeu se desespera. Toninho diz, aflito, que vai acabar confessando. Amadeu o impede na hora. Diz para ele não fazer isso. Toninho pergunta o que deve fazer. Amadeu responde rápido. Muda de conversa agora. Nesse instante, ouvem-se passos. Hortência aparece. Diz que vai almoçar com eles. Amadeu a convida para se sentar. Em outro ambiente, Juliana diz a Mateu que ele pode ir almoçar. Afirma que depois ela vai. Mateu estranha. Pergunta por que não podem almoçar juntos. Juliana responde fria. Diz que não quer. E que vai sair. Mateu sente o golpe. Diz que está achando que ela não quer mais viver com ele. Juliana confirma. Sem rodeios. Você descobriu isso tarde. O chama de amor. E diz que ele pode voltar para Rosana, se quiser. Enquanto isso, Leonora diz a Bartolo que vai para casa. Explica que deixou a filha trancada. Promete que em poucos minutos ele também poderá ir, porque prepara o almoço rapidamente. Bartolo concorda. Pede que ela vá. Ao chegar em casa, Leonora pede desculpas à filha pela demora. Explica que estava ajudando o pai. Rosana conta à mãe que o marido não vai almoçar em casa. Por isso, decidiu ir até ali para almoçar com ela. Maria diz que a filha faz muito bem. E comenta que o pai também saiu para almoçar fora. Com o Francesco. Rosana então anuncia, com um tom diferente. Tenho uma novidade. Em outro lugar, Janete decide levar um presente. Para a filha do ex-marido. Maria se espanta. Fica visivelmente surpresa. Rosana insiste que é verdade. Conta que Janete pretende ir até a casa onde Francesco vive agora com a italiana. Levará um presente. Como desculpa para conhecer a mãe da menina. Maria pergunta se Janete não conhece Paola. Rosana explica que não. Diz que Janete só a conhece por retrato. Nunca ficou frente a frente com a mulher que lhe roubou o marido. Rosana ainda comenta que já esteve naquela casa uma vez. Mas não encontrou ninguém. Mariana pede, com cuidado, que Maria converse com a filha sobre a visita de Mateu ao filho. Maria confirma que Mariana já lhe contou. Diz que Mateu esteve ali para ver Marino, na ausência dela e do pai. Rosana confirma. Conta que os dois se encontraram rapidamente. Ele já estava saindo. Ela estava chegando. Diz. Firme. Mas nada aconteceu. Maria observa, desconfiada, que Rosana parece tranquila demais ao falar disso. Rosana responde sem hesitar. Estou tranquila porque não briguei com ele. Mariana reforça que já havia dito isso. Maria admite que, mesmo assim, a situação a espanta. Rosana então pede que a mãe não se assuste. Afirma que Mateu voltará outras vezes, com o consentimento dela, para ver o filho. Maria se alarma. Pergunta se o pai já sabe disso. Rosana responde calma. Não há necessidade. Basta que nós duas e a Mariana saibamos. Enquanto isso, Janete suspira. Agradece a Josué. Pede que ele a espere ali. Josué responde que sim. Janete bate à porta da casa. É atendida por Inês. Ela pergunta se Paola está. Inês responde que não. Diz que Paola está na fábrica. Surpresa, Janete confirma a informação. Inês repete. E pergunta o motivo da visita. Janete disfarça. Diz que não é nada. Explica que trouxe um presente. Para a filha dela. Inês se interessa. Pergunta se é um presente mesmo. Janete confirma. Diz que gostaria muito de conhecer a menina. Inês então pergunta quem ela é. Janete responde com naturalidade. Diz que é cliente da casa bancária de Francesco Magliano. Comenta que ele fala com muito entusiasmo da filha. Inês concorda. Pede que Janete espere um pouco. Logo depois, convida-a a entrar. Janete agradece. E entra. Inês retorna com a neta nos braços. Apresenta a criança. Janete elogia a beleza da menina. Inês concorda. Diz que ela puxou a mãe. Janete lamenta que a filha de Inês não esteja em casa. Inês diz que pode entregar o presente por ela. Janete aceita. Pede esse favor.
Inês se apresenta formalmente. Janete agradece. Pede que ela entregue o presente à filha. Com seus cumprimentos. Curiosa, Inês pergunta quem ela é. Janete diz o nome. Janete Magliano. Faz uma pausa. Respira fundo. E revela, pausadamente. Sou a mulher do amante da sua filha. Inês fica chocada. Pede um momento. Diz que vai colocar a neta no berço. Ela se afasta. Sozinha. Janete ri, com ironia. Comenta que jamais imaginou que Inês pudesse reagir daquele jeito. Em seguida, dispara com desprezo. Critica o italiano. Questiona como ele consegue viver numa casa daquelas. Ainda mais com uma sogra como aquela. Inês não se contém. Devolve o presente nas mãos de Janete. Diz que a neta não precisa daquilo. Janete se espanta. Reage indignada. Questiona a falta de respeito. Inês perde a paciência de vez. Manda Janete sair imediatamente de sua casa. Afirma que ela só tem sorte, porque o marido não está ali. Janete protesta. Diz que aquilo é um absurdo. Pede que a soltem. Inês grita. A expulsa aos berros. Chama-a de maldita. Ordena que vá embora. Do lado de fora, Janete não se cala. Chama Inês de atrevida. Inês retruca. Irônica. Atrevimento é isso que você fez. Josué se aproxima, preocupado. Pergunta se aconteceu alguma coisa. Janete responde seca. Nada. Ele pergunta para onde devem ir. Janete suspira. Diz que podem ir para onde ele quiser. Josué comenta, em tom baixo, quase brincando, que se pudesse a levaria para o quarto dele. Imediatamente se corrige. Janete o encara. Pergunta o que ele disse. O silêncio se instala. Só o som do galope. Depois de alguns instantes, Janete decide. Vamos voltar para casa. Mais tarde, Paola pergunta à mãe se ela realmente fez aquilo. Inês confirma. Diz que nem chegou a abrir o presente maldito. Que colocou a mulher para fora na mesma hora. Paola, confusa, tenta entender. Pergunta por que aquela mulher foi até ali. E ainda levou um presente para a pequena Aurora. Inês responde com desprezo. Diz que devolveu o presente na cara dela. Que aquilo só traria azar para a menina. E que jamais aceitaria uma porcaria dessas. Paola concorda. Diz que a mãe fez muito bem. E comenta que não entende como aquela mulher teve coragem de ir até sua casa. Inês afirma que Paola terá de falar com o marido. Paola suspira. Diz que não sabe se vale a pena. Que não quer aborrecê-lo. Inês insiste. Diz que é preciso, sim, aborrecê-lo. Afirma que não gostou nada daquela visita maldita. Comenta que, se o pai de Paola estivesse ali, e soubesse quem era a visitante, teria jogado a mulher pela janela. Paola concorda. Inês confirma, satisfeita. No quarto, Janete fica sozinha. Pensa em silêncio. Enquanto Josué fala em outro cômodo. Ela reconhece que entendeu perfeitamente o que ele disse. Suspira. Fica escandalizada com o atrevimento. Enquanto isso, Josué pensa sozinho. Tem certeza de que ela ouviu tudo. A descreve como uma mulher rica, bonita, abandonada pelo marido. E ao lembrar do jeito como ela o olha, de vez em quando, e aconselha a si mesmo a ir com calma. Mais tarde, Janete continua seus pensamentos. Conclui que, se está sozinha, se foi trocada pelo marido por aquela italiana, não há motivo para se privar de nada. Ri sozinha. Afirma para si mesma que também está viva, e que não deve mais satisfações a Francesco Magliano.